Olá, meus irmãos e irmãs abençoados. Meu nome é Pedro Kelly. Eu não sei se vocês estão aí ouvindo sozinhos ou estão acompanhados, mas o fato é que eu estou aqui para lhes apresentar uma palavra que mudará suas vidas para sempre. Essa ministração que ouvirão a seguir é o Evangelho de Jesus Cristo ressuscitado, onde a justiça de Deus se revela a todos nós, conforme está escrito em Romanos capítulo 1, verso 17. Neste Evangelho, vocês estão como Deus diz que estão, perfeitos, completos e abençoados. No final, encontrarão aqui todos os nossos meios de comunicação. E eu, sinceramente, espero, creio, declaro e confesso que os olhos dos seus entendimentos espirituais serão iluminados agora. Portanto, sejam bem-vindos. Às vezes, Deus me manda como apóstolo. Às vezes, Deus me manda como um irmão. Às vezes Deus me manda como bispo e às vezes Deus me manda como hoje, que me enviou aqui como pastor. E a palavra que está preparada para todos nós no dia de hoje é uma palavra de cuidado pastoral. Porque o que nós precisamos é viver uma vida feliz. Quantos aqui recebem viver uma vida feliz? E os parâmetros para isso estão aqui. Sem condenação, claro. Sem má consciência, claro. Mas com temor, porque diz a palavra que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E sem sabedoria, você vai dar mau passo, você vai tomar decisões equivocadas, você vai faltar com a tua responsabilidade aqui ou acolá. Não que isso te impeça de cometer falhas, porque enquanto nós estivermos com a carne posta na nossa vida, nós vamos cometer falhas. E você não deve se envergonhar das tuas falhas. Obrigado, Moreninha. Tá bonita hoje ela, né? Não, tem que elogiar, porque aqui hoje, será que hoje vai ter? Eu estou elogiando desde cedinho. Olha que tá bonito, tá bonito, tá bonito, tá bonito. Tiramos foto quando saímos para cá hoje, ó. Para publicar lá. Agora botou a água e o café aqui, ó. Tá dando certo. É que eu ouvi de um amigo meu que a mulher é diferente do homem. O homem pega fogo assim, ó, e apaga assim também. O Pereira aí. Parece que é verdade. Mas a mulher, você tem que ir acendendo ela devagar. Viu, Leandro? Você que vai casar aí, ó, tô te falando. Devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Para ver se lá pelas tantas a coisa pega, sim ou não? É ou não é? Viu, André? É assim, André Amorim. Tem que ir cuidando aí com a Sandrinha, assim, com carinho, com calma e tal, porque é assim que você deve tratar, né? Nem chegar assim todo cansado, suado, melado do trabalho. E aí, vai ter? Não, não é assim não, pessoal. Mulher não é assim não. Mulher, a gente não trata bem só no dia da mulher, não. Não, mas isso eu não nasci sabendo, não. Eu apanhei, cara. Apanhei. E hoje eu não sei tudo. Eu estou mais ou menos descobrindo, porque eu estou assim, tá dando certo, então eu vou caminhar aqui. Mas é brincadeira. Efésios capítulo 5. Depois você leia lá, que os conselhos estão ali. E aí você vai ter uma mulher submetida. Porque quando você fala de submissão para uma mulher, hoje, ela não aceita. Por quê? Porque os padrões masculinos de hoje no tratamento com as mulheres não são os padrões de Deus. Porque quando a mulher encontrar um homem que é homem de dia e amante de noite, e que assume de dia, e que trata com respeito, e que sustenta, e que dá carinho, e que dá cuidado, e que mantém, e que respeita, e ouve, e traz ela aqui, não ali,
Duvido que essa mulher não se submeta. Duvido. Mas por que as mulheres têm até raiva dessa palavra? Não fica com raiva de mim não, mulheres, aqui, por favor. Você tem que ser submisso ao teu marido. Tem, isso é o que Deus diz. Mas o marido tem que ser também como Deus diz que tem que ser, porque senão não vai dar certo. E aí você vai ver o que está por aí. Bom, mas esse não era o tema não. O tema é as boas obras preparadas para você. Você sabia que a Bíblia fala que você tem boas obras preparadas? O que são boas obras? O que significa boas obras? Será que boas obras é só se eu ganhar na loteria, ou se eu for feliz no meu matrimônio, ou se eu tiver o melhor emprego do mundo, ou se eu me formar, conseguir o meu diploma no final? Será que é só isso? Será que não é? Ou será que boas obras é a senda da vida que Deus preparou para que eu ande nela? Porque a nossa vida é como um roteiro de cinema. Não sei se você já estudou teatro, se você já participou de alguma encenação, e já subiu num palco. Você, para estar num lugar assim, tem as marcações que você tem que estar pisando ali. A minha mãe trabalhou em teatro um tempo. Então, ali tem luzes. As luzes vão pegar em você se você estiver naquela marca. O som vai ficar legal se você estiver naquela marca, se você estiver naquele lugar segurando da maneira correta o microfone ou tal, e isso e aquilo, aí vai funcionar. Se você sair daquela marca, a produção daquela peça não tem compromisso com você. Por quê? Porque ele disse para você ficar naquela marca e você achou que é melhor ficar em outro lugar, então aí é contigo o negócio. Assim é a nossa vida. Se você abrir tua Bíblia agora em Efésios capítulo 2, verso 10, para os que trouxeram Bíblia, no celular tem Bíblia. Se não tem celular e não tem Bíblia, tem na tela aqui, ó, Efésios capítulo 2, verso 10. O que diz a Bíblia nesse aspecto aí? Que nós somos feitura de Deus, criados em Deus, em Cristo Jesus, né? Para as boas obras que Ele preparou. Deus preparou um caminho para que nós andássemos nesse caminho. Sim ou não? É isso que está escrito aí ou não? Então, significa, tendo sido esse caminho preparado pelo Criador, significa que mais dia, menos dia, o que vai acontecer? Você vai entrar nesse caminho. Porque esse caminho que Deus preparou, que Ele chama de boas obras para a tua vida, sem você, não tem graça para Deus. Não tem graça nenhuma Deus ter preparado um caminho que Ele chama de boas obras. Por quê? Boas obras. Porque nesse caminho a luz vai pegar no melhor ângulo. O som e a câmera vão te focalizar bem. O serviço angelical vai te acompanhar melhor do que aquela nuvem que acompanhava o povo de Israel lá no deserto. Você vai caminhar naquele caminho e vai estar protegido. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme. E a esses livra. Tem uma chavezinha aí. Então aquele que o teme está no seu caminho. Porque esse caminho é para você andar. Esse caminho só está completo com você em cima. É a senda da vida. E isso já estava escrito para você antes de você nascer. Se você abrir tua Bíblia em Salmo 139, verso 16, veja lá, Salmo 139, 16. A Cléia está colocando aí para você anotar, para você ver. Olha, Deus conheceu cada um de nós antes da gente nascer. Ou seja, você já existia antes de ser quem você é humanamente falando. Quer dizer que a nossa vida, maravilhosa vida, não começou quando você nasceu no ventre da sua mãe. No ventre da sua mãe aconteceu uma passagem de uma dimensão para esta dimensão aqui. Por isso é que
lá em Isaías 46, verso 3, 4, diz que através do ventre eu trouxe vocês, atravessando, atravessou, atravessar, vir de um lugar para outro. O ventre da mulher é como a porta de Deus. Um aplauso às mulheres, porque sem elas, olha como é que Deus precisa das mulheres, viu, Sandro? Ele estabeleceu isso. Então, antes de você passar por esse ventre, o Salmo diz que Deus já te conhecia e que no livro dos dias, porque a Bíblia fala de livro da vida, livro dos dias, livro dos viventes, tem vários livros na Bíblia, vários livros, e nesse livro especificamente, teus dias estavam e já foram escritos antes de você nascer, que você nasceria no Brasil, no estado tal lugar assim, na maternidade tal, ou com a parteira fulano de tal, ou então no parto, no táxi, na rua, não sei aonde. Tua vida não é um acaso, isso aí já estava escrito desde antes da fundação do mundo. Isso é o que diz a palavra. Sim? E você tem um percurso a cumprir, também está escrito aí. Durante esse percurso, ele chama de a senda da vida, lá no Salmo, as boas obras preparadas de antemão. Então, abençoado, em Filipenses, capítulo 1, verso 6, veja na tua Bíblia aí, o apóstolo Paulo diz assim: eu estou persuadido, eu estou certo. O que é uma pessoa que está persuadida, convicta, convencida? Eu estou convencido de que aquele que começou em vocês a boa obra porque vai terminar até o dia de Jesus Cristo. Quer dizer, abençoado, que não adianta, é melhor relaxar e gozar, porque vai ter que fazer aquilo que Deus disse que você vai fazer, porque você não é soberano, Ele sim é. Mas espera aí, nós estamos falando de salvação diária, claro, salvação eterna não toco aqui nesse assunto, a não ser para dizer SSS para você, porque a salvação tem 3 fases, 3 aspectos, né? Salvação espiritual, que você foi registrado para a salvação espiritual antes da fundação do mundo. Você é um espírito, né? Você não vai querer dizer que você é essa aparência aí linda que você é, está cada vez mais bonito, mais bonita, mas você não é isso. Isso aí vai morrer e a minhoquinha vai comer. E coitada da minhoquinha ter que comer você. Salvação espiritual é intocável. Nós estamos falando de salvação diária, que é a salvação do dia a dia. Dia a dia. O que é que eu estou fazendo da minha vida aqui? Porque aqui eu posso decidir. Aqui eu tenho um arbítrio. Aqui eu posso decidir o que é que eu quero fazer. Aqui, ou eu vou, ou eu não vou. Ou eu me arrumo, não me arrumo, me organizo ou não me organizo, cumpro ou não cumpro. E é claro que existem as consequências. Porque para toda decisão tem uma consequência. Tudo que você faz nessa terra é uma semente. E vai ter um retorno. Uma palavra é uma semente. Um gesto é uma semente. Uma atitude é uma semente. Uma semente é uma semente. Tudo é uma semente. Então o que você faz, teu amanhã depende daquilo que você está fazendo hoje. Nesse aspecto aqui da senda da vida, abençoado, do caminhar aqui, a gente pode cometer umas desobediências. E eu queria mostrar para vocês, anote aí, Mateus capítulo 10, verso 5, na tua Bíblia, que você vai ver uma coisa interessante. Ali, Jesus de Nazaré estava elegendo o seu grupo de colaboradores mais próximos, que são os chamados apóstolos de Jesus de Nazaré. Ele reuniu todo mundo. Um era isso, outro era aquilo, outro era pescador, outro cobrava imposto, era fiscal da PGR, e outro era, né? E ele chamou todo mundo e tal e tal. Deu algumas instruções, falou algumas coisas, mas especificamente nesse verso aí, o verso 5, ele falou assim: olha, vocês, depois que ele, imagino que ele tenha reunido dessa forma, e dito assim: tudo que vocês ouviram não é para levar para os gentios, ok? Ok. Quem são os gentios? Aqueles que não são israelitas.
vocês têm que procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ok? Ok, então vão lá, expulsem demônio, curem os enfermos, mas não levem esse ensino para os gentios, porque para os gentios eu tenho uma outra coisa um pouco mais excelente, que eu vou revelar depois ao apóstolo Paulo, que vai mostrar uma outra postura espiritual. Ok? Ok. Pergunto, eles obedeceram? Não. Não. Você vê Pedro escrevendo para a Galácia, na carta dele está escrito. Você vê Tiago na carta dele escrevendo para regiões onde estavam gentios. Você vê uma desobediência tremenda, ao ponto de nossos amados irmãos da coroa portuguesa enviarem as caravelas para cá, e quando chegaram aqui, trouxeram aquele tipo de ensino que Jesus falou: não leve isso para lá. Eles estavam andando na boa obra de antemão preparada para eles? Não. E que consequência teve isso? Essa divisão religiosa todinha que você está vendo aí. Tudo isso aí é fruto de desobediência. Por quê? É como se eu fosse um professor primário. Eu sou professor primário, eu formei o aluno na escola primária, eu tenho que entregar ele para o abençoado ali, que é professor da outra série. Eu não posso querer levar para outra série o ensino daqui, lá, porque disso aqui ele já sabe, ele está em outra coisa, senão ele não vai seguir para o diploma, que é o perfeito, biblicamente falando. E eles continuaram com aquelas coisas. Então, por isso você entende que as coisas que Cristo matou na cruz, pecado, diabo, inferno, morte, lei de Moisés, elas continuaram, entre aspas, vigorando depois da cruz, porque o ensino tradicional daqueles que desobedeceram veio trazer para cá, desse lado, aquilo que Jesus disse que não era para fazer desse jeito. Você recebe? Estão entendendo? Muito bem. Então, anote outro verso aí. Toda desobediência tem uma consequência. O livro de Jonas, capítulo 1, do verso 1 em diante, conta a história de um profeta. Diga, profeta. Cabe explicação. No velho pacto, Deus não estava na pessoa de ninguém. Ok? Por quê? Porque o pecado estava presente. E onde está o pecado, Deus não habita. Então, quando Deus queria falar para o povo escolhido dele, naquela época lá, ele usava certas pessoas, Isaías, Jeremias, e Jonas também. Já no novo pacto, onde nós estamos, já não é assim. Por isso é que Jeremias 3,15 profetizou, dizendo que nesse novo pacto, Deus procuraria pastores que pastoreassem a igreja com conhecimento e com inteligência. Porque eu não posso vir agora, depois da cruz, trazer para você algo que Cristo já destruiu, porque por si só essa pregação se esvazia, se você é inteligente. No novo pacto, Deus já habita em você. Por quê? Eis aqui o Cordeiro de Deus que veio para tirar Tirou ou não tirou? E Paulo diz que Cristo reconciliou nossas vidas com Ele. Por isso é que agora, em 1 Coríntios 6,17, diz que você e o Senhor são um só, um mesmo Espírito. Porque o pecado já não está em você. Ele fez uma circuncisão, uma separação, e o pecado está na carne. Carne é uma coisa, espírito é outra, e Deus habita no teu espírito. É aí que Deus habita. Então ele falava por profetas, quando ele queria resolver uma situação. Aí ele chegou para um profeta chamado Jonas. Eu não sei se você conhece, eu acho que você conhece a história de Jonas detalhadamente, né? Quantos conhecem a história desse homem? Quase todo mundo. Ele chegou para Jonas e falou: Jonas,
Eu quero que você vá lá para uma cidade chamada Nínive e vá profetizar para aquele povo se arrepender, isso, aquilo e tal, e tal, e tal, e tal. O Jonas achou por bem fazer diferente daquilo que Deus estava pedindo para ele fazer. Quantas vezes Deus já disse para você fazer alguma coisa? E Deus disse porque você conhece a voz de Deus. E você resolveu ir para Tarsis e não para Nínive. Deus está mandando você ir para Nínive. E você vai chegar lá, cara. A diferença é se você vai chegar vomitado ou se você vai chegar no ar-condicionado. Porque chegar lá você vai chegar. Aí o Jonas falou assim: caramba, aquele pessoal lá é complicado. Eu vou pregar para aquela igreja nada, para aquele povo nada, povo complicado, difícil, duro de coração. Eles vão me matar, porque essa era a fama, né? O povo matava os profetas. Eles vão me matar, eu vou lá não. Saiu escondidinho, pegou um dinheiro, comprou uma passagem no navio de cruzeiro, numa cabine bem escondidinha lá no meio do navio, né? Pegou a malinha dele, se intocou lá e foi dormir. Quer saber? Eu vou para Nínive nada. Ninguém escutou o que Deus falou para mim. E eu resolvi que não vou. Ponto. Sou livre. Qualquer coisa a cobertura trata. Eu sou livre. Foi isso que ele pensou, sim ou não? Quantos aqui são livres? Não, não tenha medo não, diga, eu sou livre. Essa é a arte de viver, continuar livre, com temor ao Senhor, livre. Então, Jonas foi e se tocou. O navio zarpou, e esse navio significa a tua vida, significa a tua empresa, esse navio significa a tua casa, tua família, esse navio significa o teu ministério, a tua escola, a tua vida. E quando esse barco zarpou para Tarsis, não para Nínive, e sim para lá, para o outro lado, diz que a menina do tempo, aquela garota bonitinha da Globo, que fala que vai chover, que não vai chover, ela nem disse que ia ter furacão, que ia ter tempestade. E o capitão estava lá tranquilão. Vamos por aqui então, porque o tempo está bom. Deixa estar que quando o navio saiu do porto, começou a bater para todo lado. Plá, 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 e todo mundo começou a ficar desesperado. Eu não sei se você já andou num navio assim, ou num barco assim, ou se você já voou num avião com turbulência. Olha, eu já voei e já passei por muitas turbulências no avião. E eu vou te falar, não desejo para ninguém. É uma sensação abençoada. E o navio do Jonas está batendo, está quase virando. Eu imagino que um prejuízo danado para o navio. Por quê? Porque o navio vira, o copo quebra, a televisão cai no chão, aquelas coisas todas que deve ter num cruzeiro desse se destroem e tal e tudo mais. E o comandante, caramba, e agora? Porque ele tem que tirar o barco daquela situação. E ele não sabe para onde virar, porque ele vira para lá, continua, vira para lá, continua, vira para lá, continua. O que é que eu vou fazer aqui? Então ele começou a pensar, tem alguma coisa errada nesse barco aqui, começou a procurar. Quando ele chegou lá procurando, está lá o Jonas dormindo. Ô cara, será que não é você que está devendo, não, hein? E o Jonas falou assim, me pegaram. Me pegaram. Sabe o que você faz, comandante? Me joga no mar, porque Deus falou para mim uma coisa, eu estou fazendo outra. E enquanto eu não obedecer o que Deus está dizendo para mim, não vai rolar. Você não vai sair da dívida, você não vai casar, você não vai ser promovido, porque tem uma obra preparada de antemão pelo Criador, e um Criador que se respeite, se faz respeitar. Sim ou não?
Ou você acha que Deus faz uma obra para você andar e você pode ir para Tarsis e pronto, e vai ficar por isso mesmo? Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que um grande peixe engoliu o Jonas. Eu não quero entrar aqui na questão se era baleia, se era não importa. O que eu quero tirar aqui é a lição prática daquilo que você está vivendo, que eu sei que você está vivendo isso. Isso é o que Deus me mostra. A igreja precisa ouvir o que ela está vivendo hoje. O peixe engoliu ele, eu não sei o que é estar dentro de um peixe, do estômago de um peixe que nem dente escova, não faz bochecho com Plax Kids. Você escova o dente, você usa fio dental, você... tudo. E se a tua esposa ou teu marido for falar com você de manhã quando você acordar, é aquele bafo de estômago vazio, sim ou não? É ou não é, abençoado? Imagina no estômago do peixe. Que delícia. Cheio de suco gástrico. Hein? Coisas que não eram para o profeta. Porque um profeta não está chamado para isso. Um profeta está chamado para outra coisa. Mais excelente. É ou não é? Aí o peixe pegou e jogou Jonas na praia de lá de onde? De Nínive. E Jonas então chegou lá ou não chegou lá? Chegou, porque quem é que manda? Um aplauso para quem é que manda. Quem manda é Ele. Por isso é que a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Não dê a ninguém a glória que é dele, porque o negócio é com Ele. Você está casado com Ele. Eu estou falando com a esposa de Cristo. Imagina, você tem coragem de mexer com a mulher dos outros aí na rua? Então tem que respeitar que a igreja é a esposa de alguém, e é de Cristo. Aí você nota, depois já no livro você lê, que Deus perdoou o povo de Nínive. Aí Jonas deve ter pensado assim: pô, Senhor, se eu soubesse que isso ia ser tão fácil, por que você não avisou antes? Cabeção, Jonas. A Bíblia diz que na tua boa obra de antemão preparada, Hebreus 1,14, tem anjos preparados para te servir. Fora da boa obra preparada de antemão, você está por tua conta, Satanás. Adversário, né? Todo mundo sabe o que significa Satanás. Não vai aqui ressuscitar o diabo, né? Você tem um adversário aí. E esse adversário é mais fiel do que você, porque esse adversário acorda junto contigo e às vezes ele nem dorme, e ele já fica preparando: aonde é que eu vou fazer o José Pereira cair? Eu vou arrumar uma armadilha para ele quando ele menos esperar, e pimba! É assim ou não é assim, Pereira? É assim. Mas vem cá, isso não está avisado? Tá. Não está avisado também que você tem anjos para guardar você em todo caminho, em todo momento? Tá. Não está avisado também que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem? Tá. Não está avisado também que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria? Tá. Não está avisado também que você tem uma obra que Deus preparou de antemão para você andar nela e que, olha, mais dia menos dia isso vai chegar lá? Tá. Então ele avisou tudo para Jonas. O problema é que Jonas, em vez de prestar atenção no que Deus estava falando, estava navegando no Facebook, estava vendo o YouTube, estava vendo o WhatsApp. Isso aí. E o navio, ai meu Deus, eu não sei porque que eu estou nisso. Ai, esse navio, ai eu não sei. Porque às vezes você conversa com pessoas e ela diz: eu não sei porque que minha vida é assim. E eu não posso falar. Mas vem aqui, ó. Com todo respeito. Mas eu não vim aqui falar o que você quer ouvir. Eu vim aqui falar o que Deus mandou, que disse que você precisava ouvir. Você me entende? Números 12, verso 15. Anote aí, esse é o último verso. Estamos terminando.
Preste atenção nisso. Se você pegar a tua Bíblia e ler do verso 1, viu, Vinícius, em diante, você vai ver que história é essa aí. O Senhor chamou Moisés para dirigir o povo de Israel para a terra de Canaã. Não sei quantos milhões de pessoas saíram ali, abençoados. Foram muitos milhões. Eu penso que pelas contas assim, mais ou menos especulando, uns 4 milhões de pessoas. Sabe quantos entraram na terra de Canaã? Daquela geração que saiu? 2. O que diz a Bíblia? Que eles ficaram quantos anos andando no deserto? Por causa de desobediência. Porque se você pegar o mapa no Google Earth, no teu celular, você vai ver que a distância do Egito para a terra de Canaã é, pequenininha. E eles ficaram ali rodando 40 anos por causa da desobediência. E a nossa vida às vezes passa, e passa, e passa, e passa, e passa 40 anos. E a gente não sabe por que não sai daquelas situações difíceis. Tão complicado. E às vezes, Deus falou, vai para Nínive e você está indo para Tarsis. Ou isso aqui, Números 12, 15. Só que o Moisés era um cara meio complicado. Se você notar bem na vida de Moisés, diz a Bíblia que Moisés matou um egípcio. Ele viu lá qualquer discussão, ficou chateado e matou o egípcio. Depois o Moisés casou com uma mulher estrangeira, uma mulher de outro povo, e não podia também. E aí, ele chegava diante do povo de Israel e começava a falar para o povo as orientações que Deus dava a ele. O problema é que o profeta, diz o ditado popular, não tem honra na sua própria terra, na sua própria casa. E se levantou contra a liderança de Moisés, a Miriam, que era irmã de Moisés. E Miriam chamou Arão, que também era irmão de Moisés, e os dois começaram a confabular. Peraí, por que Deus fala com Moisés? O cara matou, casou com outra mulher lá, e aqui, e agora vem dizer que vem dar instruções aqui da parte de Deus? Será que Deus não fala com a gente também, Arão? E Arão era um homem duvidoso, você vê por outras passagens que você vê que ele claudicava às vezes, né? Por exemplo, ele permitiu o povo fazer o bezerro de ouro enquanto Moisés foi para o monte. Ué? Então, o que aconteceu com Miriam? Quantos sabem? Ficou leprosa. Deus colocou uma lepra na Miriam. Pronto. Chamou Arão e Miriam e falou assim, olha só, eu falo com quem eu quero falar através de sinais, de figuras, tal. Agora, a meu servo Moisés eu falo cara a cara, de tanta estima que Deus tinha com Moisés ali. Tanto valor que Deus tinha com Moisés. Então Miriam ficou leprosa. Consequência, para encurtar o assunto, depois Moisés pediu por Miriam, né? E o Senhor disse a Moisés, tá bom, só faz o seguinte, expulsa ela do arraial, deixa ela lá fora 7 dias. E o que diz o verso 15, se você olhar bastante atenção? E durante esses 7 dias em que Miriam estava terminando a consequência da correção de Deus, o povo ficou parado. O que significa isso? Por causa de uma pessoa que não esteja submetida, o povo inteiro sofreu. Quer dizer que as coisas na tua casa podem se deter por causa de alguém que esteja atrapalhando aí o teu
teu trabalho, na tua empresa. Que funcionários você tem lá? Está submetido? Não está? Como é que você vai tratar isso? Não sei, não estou dizendo para expulsar ninguém, não é isso. Mas eu estou chamando a atenção para que nós não sejamos a Miriam. Quando Deus me mostrou isso aqui, eu falei, será que o Jonas sou eu, hein? Deixa eu ver isso aqui. Porque eu tenho muitas vontades pessoais próprias de fazer, mas eu não posso. O ministério caminha com a velocidade que Deus tem para esse ministério. Aqui já passou muita gente e passou. Talvez desse para encher um estádio de futebol, quantidade de pessoas que já passaram por essas ministrações. E muitas não ficaram. Eu gostaria que todos estivessem. Então eu não posso buscar estratégia, porque senão eu vou estar tocando na arca. Eu tenho que estar sensível àquilo que Deus está me dizendo. Alimenta o povo que tem, e esse povo vai prosperar tão grande que vai fazer essa palavra cobrir esse país. Esse é o que eu recebo. Você não me vê fora daqui, eu não vou na tua casa, não devo, me perdoa. Para eu não falar coisa aqui, de repente você acha, está falando de mim. Não, eu estou falando de você, sem te conhecer, sem saber teu sobrenome todo, certo? Na tua família, teu filho. Uma pessoa assim pode afetar. Um jogador expulso afeta o time inteiro. Um jogador expulso afeta o time inteiro. E nós somos membros do corpo de Cristo. Diga para quem está do teu lado aí, você é membro do corpo de Cristo. Então, se eu falar mal de você, eu estou falando mal de mim, porque é como se a minha mão direita quisesse me dar um soco na cara. Vai doer, vai machucar, porque eu vou estar magoando o meu próprio corpo. Quantos estão entendendo isso? Então fique sensível à voz de Deus na tua vida, para que você possa estar na boa obra que Ele preparou desde antes, ser feliz nela. Porque queira ou não queira, Helenita, você vai chegar lá. O que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. Ora, se você sabe disso, e sabe que esse caminho aqui é o caminho onde eu vou caminhar melhor, ajudado, eu não quero estar por aqui, por outro lado, sozinho, porque se eu estiver sozinho, eu não posso resolver. Ou será que alguém aqui pode resolver sua vida sozinho, com a sua inteligência humana? Não, então é disso que estamos falando aqui. É estar sensível à voz do Senhor. Jonas, vai para Nínive. Vou não. Por quê? Porque agora tem a igreja sem paredes. Mas Hebreus 10, 25 diz que não pode deixar de congregar. Mas vamos deixar essa parte da Bíblia para lá, porque os irmãos inventaram a igreja sem paredes e eu vou ficar em casa. Não é isso, porque quando você vem aqui, você ouve um testemunho, você aperta a mão do irmão, você colabora, você confraterniza, você socializa, você conversa, você se alimenta, você se sente feliz e tem mais, se sente parte de algo. Nós somos parte de algo grande. E algo grande, André, começa pequeno. Algo grande começa com meia dúzia. Deus, quando começou, Ele não tinha nada. Ele falou assim, haja luz, e virou as costas e foi embora, não ficou em dúvida não. Sabe o que é que eu digo aqui? Haja prosperidade, haja felicidade na tua vida, haja tudo de bom que Deus preparou para você. Eu oro por você todo dia, abençoado, todo dia, às vezes mais de uma vez. E eu tenho certeza que o Senhor tem respondido a essas orações lá na tua vida, na tua casa, na tua família, que você tem recebido um livramento aí, porque o Senhor é poderoso
para ir até onde você está e resolver essa situação. E eu declaro que amanhã, segunda-feira, não tem gigante na tua vida, porque você é maior que isso. Glória a Deus. O que está em você é maior. Agora, o fato é que por causa de um, o povo todo pode sofrer. Isso é delicado. Então eu vim como pastor, queria agradecer aqui a presença de todos, agradecer a participação de todos vocês. Vocês são aquele povo que Deus mais amou nos dias de hoje. Nos dias do Velho Pacto era o povo de Israel, e Ele ainda ama o povo de Israel, mas vocês são os iluminados, aqueles que Deus chamou. Vocês acabaram de ouvir uma ministração que tem mudado muitas vidas e ajudado a muitas pessoas. Queremos convidar você e tua família a congregar conosco, domingos às 10 horas da manhã e quintas-feiras às 20 horas. Nosso salão de reuniões fica na rua Cândido Benício, número 1176, no bairro do Campinho, em frente à estação do BRT Capitão Menezes. Visite nossas redes sociais. No Facebook, digite Pedro Keller, ou então digite Reconciliados com Cristo. No YouTube, digite Apóstolo Pedro Keller, ou então Reconciliados com Cristo. Faça contato pelo nosso WhatsApp e receba todas as nossas informações. 21 99104 83 88. Se preferir, escreva um e-mail para nós, apostolopedrokeller@gmail.com. Venha fazer parte da família da fé Reconciliados com Cristo. Te esperamos. Até lá!